Mais uma questão. O senhor e a senhora Silva começaram a caminhar para casa de locais diferentes ao mesmo tempo. Cada um deles caminhou a uma velocidade constante. A distância do senhor Silva até sua casa, em quilômetros, em função do tempo em minutos, é dada pela seguinte tabela de valores. E aí a gente dá aquela paradinha para podermos... Isso é verdade, a Isabel está colocando, só não podemos desistir, não é, professor? É verdade. A gente agora vai fazer as nossas análises. Quais são os personagens, pessoal? Temos aqui um casal, né? O senhor e a senhora Silva. Opa, beleza, então já vamos escrever os nomes dos caras aqui para a gente trabalhar com eles. Ah, tá, as perguntas estão aqui, né? Ah, então, beleza, a gente vai usar o outro lado ainda. Mas o que é que a gente tem mais nessa página aqui? Sobre o senhor Silva. Ó, o senhor Silva, o que foi que ele fez? Ele gastou 14 minutos, ó, para, na verdade... Opa, vamos parar e analisar, porque essa tabela daqui ela é um pouco diferente, né, pessoal? Cadê os números anteriores? Né? Porque, no caso, olha, temos uma lição nova aqui que eu preciso destacar para vocês, tá certo? Deixa eu só fazer um desenho para a gente brincar, para eu garantir que todo mundo vai me acompanhar nessa questão aqui, tá certo? Aqui está a casa do casal. Observe, uma super casa, uau, que casa de luxo. Aqui está a casa do casal. O senhor Silva, vou colocar esse bonequinho, ele partiu de uma certa localidade e a senhora Silva partiu de uma outra localidade. Eu vou representá-la aqui pelos cabelos compridos. Tá assim? Pronto. E aí a parada é a seguinte, ó. Os caras, eles vão na direção da casa deles. É ou não é? Alguém vai andar mais que alguém, porque se, por exemplo, o homem, né, o Silva, o senhor Silva, estiver a uma distância maior, ele vai, obviamente, percorrer uma distância maior para chegar na casa. Se, por outro lado, for a senhora Silva que tiver a uma distância maior, obviamente ela vai ter que percorrer uma distância maior para chegar até a casa. Agora, independente das distâncias, eles podem fazer isso em maior ou menor tempo, dependendo da velocidade, não é? Dependendo da taxa com a qual eles avançam os quilômetros a cada minuto que eles caminham. Muito bem, então temos a situação aqui visualmente e também com relação ao enunciado. Agora, a gente vai analisar a tabela do senhor Silva, já para a gente construir a função. Tá certo, pessoal? Para tanto, olha a novidade dessa tabela que eu estou percebendo, cara. Deixa eu colocar essa tabela aqui, só para garantir que a minha galera vai perceber o que eu estou percebendo, tá certo? T e D. T é o tempo em minutos, é a variável independente, D é a distância percorrida em quilômetros. Pessoal, o que é que está acontecendo? Olha só, deixa eu primeiro usar essa tabela para depois levar a minha galera para a minha tabela aqui de baixo. Aqui de 14 para 21 foram percorridos 7 minutos. Agora, de 3,6 para 2,9, porque aqui é a distância, não a distância percorrida, mas a distância em relação à casa, entende? Então, ele está diminuindo a distância em relação à casa à medida que ele faz essa caminhada, esse exercício físico. E aí, vejam, já nessa questão, abrindo um parênteses e filosofando um pouquinho, porque a filosofia é muito importante. Essa questão, a galera da Khan Academy já desperta no aluno o cuidado do aspecto físico, percebe? Exercício físico, cara, é fenomenal.
Eu poderia até dizer que é um tratamento precoce, tá certo? Já que nessa pandemia e nessa fraudemia, os caras estão tentando enfiar na cabeça da população que você tem que aceitar a morte, que você não pode se tratar, o que é uma mentira. Sempre a gente pode se precaver, sempre a gente pode se cuidar, isso é a regra da vida, prevenção é tudo, né? Então, aqui, ó, o exercício físico, que vai aí aumentar a tua imunidade, tá certo? Então, num enunciado, a Khan Academy vacila, ela traz uma influência perigosa para os alunos. Já no outro, ela acerta, porque ela incentiva algo que todo ser humano tem que fazer, até para evitar diabetes, hipertensão, obesidade, etc, etc. A caminhada, o exercício físico, tá certo? Fechando parênteses, galera, fala para mim, a distância foi diminuída em quantos quilômetros? 0,7. 0,7, muito bacana. Então eu vou colocar aqui, ó, ele foi diminuído, a distância foi diminuída, né? Vou colocar aqui um menuzinho para identificar isso, tá certo? Então acho que a galera já pode me dizer qual é a taxa do senhor Silva. Porque veja, se ele andou menos 0,7 em 7 minutos, 0,7 quilômetros, né, ou seja, 700 metros, em 7 minutos, isso quer dizer o quê? E aí a gente faz a continha aqui, ó. 0,7 dividido por 7. É ou não é? Isso daqui vai dar 0,1. Como está negativo, aqui eu vou ter que colocar o menos aqui também. Ah, rapaz, mas que beleza. Então, pera lá. Vamos já esboçar a função, a equação da função do senhor Silva aqui, ó. Menos 0,1t mas aí está o detalhe. Galera, esse camarada começou a que distância da casa dele? E aí, cuidado, porque essa questão, ela ensina algo novo para você. Se você disser assim, ô professor, a maior distância não é 3,6, então eu vou colocar aqui 3,6. Cuidado. A maior distância é quando o t é zero. Percebe? Porque quando o t é zero, imagine a seguinte situação. Senhora Silva, vamos fazer a caminhada. Ah, tá certo, amor. Eu vou partir dali e eu vou partir daqui, não sei o que e tal. O senhor Silva, ele se localizou, o cronômetro estava zerado, e aí ele deu play e começou a andar. Cadê o cronômetro zerado? Não aparece aqui, a gente vai ter que descobrir. Eita, professor, quer dizer que até isso? Cara, nessa questão, até isso. Nas outras, não, era mais tranquilo, mas nessa tem esse detalhe. Ô, professor, e como é que eu faço isso? Super tranquilo, olha para cá. Vamos fazer o seguinte, eu vou escrever isso que já está aqui na minha tabela e vou deixar um espaço aqui, tá? Ó, 14, 3,6, 21, 2,9 e 28, 2,2. Aí a galera vai perceber ainda mais que você está, não é, aumentando o tempo de 7 em 7 minutos e diminuindo a distância em 0,1 ou 0,7, se for de 7 em 7, mas a cada unidade de tempo você diminui 0,1 quilômetro. Ô, pessoal, vamos fazer o seguinte. Se eu pegar aqui o 7 e se eu pegar aqui o 0, porque veja, eu não vou estar indo de 7 em 7, deixa eu colocar as setinhas para garantir que vocês me acompanhem. Ah, professor, é verdade, mais 7, percebe? Ah, que massa, professor. Então, quer dizer, quando a tabela não me der, mesmo assim, eu consigo obter sem dificuldade. E é verdade, eu só preciso ter essa atenção, porque senão o aluno ele vai pegar o valor maior e aí a questão terá induzido ele ao erro. O que não é o objetivo da questão. O objetivo da questão não é ele induzir ao erro, é ele induzir a percepção, a desenvolver a sua percepção. Tá certo, pessoal? Então, fala para mim, se aqui era 3,6, aqui eu vou colocar quanto? No tempo 7 minutos, o cara estava aqui de distância. Se aqui eu subtrair, aqui eu vou somar, e vai dar quanto? Pode falar.
4,3. Eita, que essa galera é show. Massa. E no zero, qual vai ser a distância? 5. Ah, perfeito. Eita, professor, eu não entendi. Algum aluno deve estar pensando assim, por que, que o colega respondeu 4,3 e 5,0, no caso 5? Porque, cara, olha, se descendo você está tirando 0,7, né? Daqui para cá tirei 0,7, daqui para cá tirei... Então, daqui para cá eu vou aumentar 0,7. Ah, de modo que agora você pode diminuir 0,7. Olha para cá. Menos 0,7, vai dar 4,3, menos 0,7, vai dar 3,6, e por aí vai, cara. Ah, professor, agora tá massa, agora tá beleza. Então fala para mim, o senhor Silva, ele começou a que distância da casa dele? 5 quilômetros. Isso, perfeitamente. Então, aqui na nossa função, minha gente, eu já vou colocar aqui, ó, 5 quilômetros. Ah, professor, eu preciso ter essa capacidade de, através da leitura, chegar a essas análises. É verdade. O objetivo do assunto função no nono ano é fazer exatamente isso, com que o aluno ele tenha essa interpretação de texto e essa interpretação matemática. Tá certo? Bom, agora vamos continuar a questão, porque a questão diz assim: o gráfico da distância da senhora Silva até sua casa em quilômetros em função do tempo em minutos é mostrado abaixo. Então vamos dar uma olhada nele. Ah, rapaz, e aí eu vou empurrar a galera. Vocês já vão olhando para esses valores e vão falar para mim o que eles significam, tá certo? Enquanto vocês olham, deixa eu continuar a leitura agora das perguntas da questão para a gente saber o que é que a gente deve entregar para a questão. Quem caminhou uma distância maior para chegar em casa? Opa, rapaz, eu já sei que o Silva, ó, o homem do casal, eu já sei o quê? Aqui, ó, a distância do cara foi de 5 quilômetros, é ou não é? A galera vai me dizer a da mulher dele, tá certo, pessoal? Que está bem claro aqui no gráfico, mas eu não vou nem olhar para ele, porque se eu olhar, vocês já vão ser induzidos. Eu quero que a galera interprete sozinho. Agora vamos à próxima questão. Quem caminhou mais rapidamente? Olha, essas perguntas de mais rapidamente, isso se refere ao quê? Ao coeficiente angular, à taxa fixa. Essa é o coeficiente linear, a taxa inicial. E essa, não é? É a respeito do coeficiente angular. Mas a gente também já tem. O Silva, a taxa dele, o coeficiente angular dele, ó, vou colocar aqui, é de menos 0,1, ou seja, em termos absolutos, é de 0,1, vou colocar aqui, ó, 0,1 quilômetro por minuto. Ou seja, o camarada, ele não, ele andava assim, ó, um passo atrás do outro. Você passar 100 metros, andar 100 metros em um minuto é muito pouco, é ou não é? Mas, enfim, ele estava se esforçando. Agora a galera vai me dizer, o pessoal, qual vai ser o ponto onde a senhora Silva começou a caminhada dela, ou seja, qual é a distância maior dela entre ela e a casa, e qual foi a taxa que ela usou para fazer a caminhada dela? Com vocês. Ela começou em 4,5 quilômetros. Perfeitamente. Muito bem. Então, eu vou colocar aqui, ó, a senhora Silva começou em 4,5 quilômetros. Então, já podemos responder a primeira questão, a primeira parte da questão. É ou não é? Quem caminhou uma distância maior para chegar em casa? Senhor Silva. Isso. Perfeito. Ah, mas que beleza. Ô, professor, mas a gente ainda não sabe qual é o coeficiente angular, ou seja, a taxa da caminhada da dona, da senhora Silva. Hã? É verdade. E quem me ajuda nisso? O que é que eu vou fazer? Vamos à interpretação do gráfico.
Ela estava a 4,5 km de casa. Aí foi andando, foi andando, foi andando, foi andando. E a distância foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo. O tempo foi aumentando, foi aumentando. Quando chegou em 30 segundos, aconteceu o quê? Perdão, minutos. Hã? Quando chegou em 30 minutos, aconteceu o quê? Ela chegou em casa, é ou não é? Ela terminou o exercício físico dela. Ah, mas então a que taxa ela caminhou? Aí você pensa assim, cara, se ela estava a 4,5 de distância e caminhou durante 30, eu vou dividir, é ou não é? 4,5 dividido por 30 vai dar 0, quanto? Aí é com a galera. Digam para mim. 0,15. Isso é verdade, 0,15. Mas aí, ó, detalhe, como a distância, não é, ela está diminuindo, aí a gente sabe que essa taxa aqui, ela é negativa. Então, eu já posso colocar aqui, ó, menos 0,15. Em outras palavras, eu quero dizer o seguinte, pessoal. Qual vai ser a função, a fórmula da função da senhora Silva? D igual a menos 0,15 quilômetros por minuto vezes o tempo mais 4,5. Tá certo? Mas observe que a questão nem pediu isso, eu só estou repetindo e repetindo para acostumar a minha galera. Tá massa, terminamos a questão. Qual vai ser a resposta, pessoal, da segunda parte da questão? Quem caminhou mais rapidamente, ou seja, quem tem uma taxa em valores absolutos maior? Senhora Silva. Isso, perfeitamente. Então, aqui a gente termina mais uma questão.